Hoje nós vamos entrar em dois pecados religiosos. Pecados religiosos, que interessante. Mas existem pecados religiosos. Toda religião que não tiver como alvo o nosso Senhor é um pecado religioso. Neste caso, são dois pecados: idolatria e feitiçaria. Hoje nós vamos ver apenas idolatria no contexto bíblico. E eu peço para você abrir em Gálatas capítulo 5, nós vamos ler o versículo 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Você encontra lá idolatria e feitiçaria, e mais um rol de outros pecados. Somando todos esses pecados, no final do versículo 21, Paulo escreve: e coisas semelhantes a esta. Quer dizer, de tudo que nós lemos desses pecados abundantes que temos escritos pelo apóstolo Paulo, ele disse não só isso, mas coisas parecidas com essas, das quais de antemão vos declaro, de antemão já estou avisando, como também já antes vos disse, não eram pecados novos, tipo, nunca vi falar que existia esse pecado na minha vida. Não era isso. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos neste momento a presença de todos. Nos instrua, nos capacite, nos dê força, discernimento, compreensão e também capacidade, Senhor, para poder comunicar com os irmãos, com os visitantes, com todos que vão nos ouvir. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Tenho insistido com você que tem nos acompanhado, e você que está nos ouvindo a primeira vez, não é uma assistência para você, porque o apóstolo até então nesta carta, ele estava instruindo os irmãos com questões teológicas, entre o que os judeus queriam que os irmãos neotestamentários fizessem. Então, o apóstolo, nesse momento da carta, ele abre uma conversa com esses indecisos irmãos, estavam na gangorra, na balança, e passa a emitir alertas sobre os efeitos opostos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consequências também quando foge das ordenanças do Senhor. E Paulo, apóstolo, adentra nas assustadoras consequências de quem ousa se deixar disciplinar a sua santidade a partir de comportamentos e procedimentos da carne. Por exemplo, eu vou guardar o sábado. Por exemplo, eu vou parar de fazer qualquer coisa que eu não me sinto bem, querendo se resguardar numa pureza ausente do poder de Deus na sua vida. E para esses irmãos não serem surpreendidos, ele nomeia as obras da carne nas suas principais nomenclaturas, para que não sobrasse dúvidas a esses irmãos de coisas perigosas que lhes aguardavam. E caso eles insistissem em dar ouvidos aos professores de procedimentos alheio à graça. De forma que, como as práticas pecadoras eram conhecidas entre os gentios, porque eles vieram e tinham a vizinhança pagã, eles teriam prontamente compreendido o assunto abordado por Paulo. Podemos raciocinar que nós também, nesse tempo nosso, estamos sujeitos a estas oportunidades da carne, porque nós tínhamos contato com ela. Se não praticávamos, nós tínhamos uma vizinhança em torno dela,
quando não éramos amigos de Jesus. Hoje, vamos colocar na pauta de comentário o pecado da idolatria. E o pecado semelhante correlato, que é o da feitiçaria, nós trataremos na próxima oportunidade, se Deus quiser. Pecados esses que faziam e fazem parte em todas as nações e em todas as épocas. Idolatria sempre existiu. Feitiçaria sempre existiu. Por quê? As fábricas de ídolos têm se multiplicado nas suas imagens, continuam em produção, ainda que sejam esculpidas e personificadas nas esculturas em materiais de todos os tipos, até em fotos, em desenhos de animações imaginárias, telas de celulares. Todos os lugares têm um convite à idolatria. Quando Deus falou a Moisés, ordenando sobre uma das principais varreduras que o povo deveria executar na terra dos cananeus, assim que entrassem, foi a de realizar uma faxina total para extirpar todos os ídolos e as práticas de feitiçaria para habitarem na terra prometida. Entretanto, o povo não obedeceu. Seguiram os ídolos que lá tinham e começaram a viver numa parceria com a idolatria e outros pecados abundantes. Em Números 33, 51 e 52, nós lemos: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as suas pinturas. Também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. Os pagãos tinham o hábito de ir nos montes para fazer sacrifícios aos seus deuses. Tem algumas igrejas evangélicas no Brasil que vão orar no monte, como se fosse um ritual mais fácil de estar perto de Deus e chegar a Deus. Você pode orar num buraco profundo, numa vala, num vale, como Jeremias orou quando foi jogado numa vala de lodo. Deus arrumou alguém para tirar ele de lá. Então, cuidado com lugares e procedimentos. O que demanda é o coração. Como está o seu coração? Podemos até dizer para você que nisso, a Igreja Católica Romana tem uma regra prática desde a sua nascença, da sua existência. Não é loucura comparar os povos cananeus pagãos com a grande igreja pagã romana. Agora nós vamos ver o profeta Jeremias, que denuncia a característica humana propícia à idolatria. Jeremias 10,14. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. É bem ponto pacífico para nós, amém, irmãos? Mas tem muita gente que idolatra imagens. E essa grande igreja que nós temos no mundo, ela faz procissão carregando imagens. E a Bíblia diz que o homem que faz essas coisas, ele faz pelo seu conhecimento e ele está embrutecido. Na verdade, todo homem se torna estúpido quando não tem o conhecimento de Deus, em qualquer atitude. Qualquer um de nós, na normalidade intelectual e de sanidade mental, pode deduzir que um pedaço de pedra, um bloco de metal,
ou um tronco de árvore, quando na mão de um artista bem capacitado, ele faz uma escultura impressionante. Concorda, irmãos? E nós olhamos e admiramos aquela estrutura feita. Mas aquilo é ainda um metal morto. Não tem vida. Qualquer um sabe. Então, se alguém aqui foi bom de talhar metais ou madeira, pode fazer esculturas de uma rosa e de uma pessoa, como nós vemos. Imagina que os homens, quando alguém faz uma arte dessa, outros passam a adorar um Deus feito pelo próprio homem, que foi ideia do artista. E as pessoas adoram, veneram, rezam por ele, pagam promessas por essa imagem. A Babilônia, aquele grande império antigo, era uma nação idólatra, cheia de ignorância, embora ela se considerasse mais sábia do que as outras nações, sempre assim. Precisava de cair juntamente com seus ídolos mortos para mostrar que o Deus vivo existe. Como você pode conferir, esses dois pecados, a idolatria e a feitiçaria, são cabeças do mal e da queda, e existirão até o dia do nosso Senhor voltar. Segundo as Escrituras, a idolatria multiplicará na face da terra. Não pense que vai acabar, não. Se tem algum irmão que pensa, olha, esse negócio de imagem, de ídolos, na verdade vai acabar logo. Não vai. As pessoas vão acreditar ainda mais em imagens. Como o povo de Deus não deveria comungar com os povos idólatras, está o perigo, ter parceria com os idólatras, foram desobedientes e organizaram parcerias com 7 povos cananeus, como está escrito na palavra de Deus. Por isso Judá tornou-se idólatra e feiticeira. Ao invés de obedecerem, rebelaram contra o Senhor de Moisés. Informação de Deus não falta. O que falta é obediência. Em Isaías 47, 12 e 13, olha o que nós lemos do profeta. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Claro que não. E o profeta continua. Cansaste na multidão dos teus conselhos? Levantem-se, pois agora, os agoureiros dos céus. Que são agoureiros? São adivinhos, os supersticiosos, os que contemplavam os astros, horóscopo. Os babilônicos já trabalhavam com horóscopo há muito tempo. E prognosticadores, são os que adivinham, lemão das luas novas. E salve-te do que há de vir sobre ti. Que viria sobre eles? Castigo. Então o profeta diz, deixa de estar com os teus encantamentos. Vê se pode tirar proveito do que vocês estão fazendo. Ou se esses ídolos têm fortalecido vocês em alguma coisa. Depois dessas informações, mesmo assim, o Senhor sempre convoca ao arrependimento, como nós estamos vendo. O profeta clamando para um arrependimento. Desde quando entraram na terra com Josué, o coração da nova geração nascida no deserto trouxera a alma cheia de fome dos deuses do Egito. E quando chegaram na terra reservada para eles, desobedeceram e foram oferecer-se aos deuses da nova terra. Identificaram com os ídolos cananeus,
aos ídolos dos seus pais no Egito. Interessante que, embora essa geração nascida no deserto, também experimentou as bênçãos de comer o maná dado por Deus dos céus. Por 40 anos o maná caiu para eles. Mesmo assim, os seus corações estavam com abstinência do Egito, através dos seus pais, sem nunca terem ido no Egito, como seus pais contaram para eles. Entendeu? Quando o povo saiu do Egito, eles tornaram-se rebeldes. E o Senhor não permitiu que o povo entrasse. E por 40 anos eles ficaram até aquela geração acabar. Os que entraram, a não ser Josué e Calebe, todos eles não conheciam o Egito. Mas eles tinham o espírito do Egito. Porque os pais deles ensinaram sobre a idolatria do Egito. E quando chegaram na terra dos cananeus que Deus tinha prometido, viram, é o mesmo Deus semelhante ao que os nossos pais falam do Egito. Então nós vamos cultuar como nossos pais cultuaram. Foi o que aconteceu. Desobedeceram como os pais. Então os filhos foram pervertidos pelos pais. Então, observe, meu irmão, minha irmã, isso é cuidadoso para todos nós que somos pais. A idolatria não se resume ao lugar que você está, mas o coração que cada um de nós possui. É o coração que você tem com Deus. Assim caminham os homens do mundo até o dia que o Senhor retornar. Corações sedentos de ídolos. Pois quem não tem Jesus vai abraçar ídolos. Certamente. Veja o último livro da Bíblia, Apocalipse, o que ele fala dos ídolos. Aqui estamos na altura da 6ª trombeta. E é impressionante esse fato. Na revelação de João, capítulo 9, versículo 20 e 21, e está escrito assim: e os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, e nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, e nem dos seus furtos. Vou te colocar nessa história. Aqui, irmãos, já tinha ocorrido a morte de 1/3 da população da terra, na 5ª trombeta. E agora na 6ª trombeta, mais 1/3. Esse povo e os outros homens que não foram mortos, é esse que agora está dizendo, o que eles estavam fazendo? Bom, se vira a mão de Deus, a mortandade por pragas, depois você visita lá Apocalipse, os 4 selos, as 7 trombetas, esse povo sobreviveu. Seria razoável que eles pensassem, a mão de Deus é muito pesada, vamos nos arrepender, porque nós vimos 1/3 da população do mundo falecer. Nós estamos hoje com aproximadamente 8 bilhões de habitantes, pouco mais. Vamos supor que quando acontecer a assolação da desolação, estamos enquadrados aqui, que tenha 9 bilhões. Então eles vão assistir 3 bilhões de pessoas morrerem. E depois mais cerca de 2 bilhões de pessoas morrerem. Ora, irmão, se sobrou 4 bilhões de pessoas, vamos nos arrepender. Mas não. Aqui João revela que não se arrependeram das obras da sua mão para deixarem de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não pode servir e nem ouvir. Dá para acumular isso na nossa consciência? De que as pessoas vão estar cada dia mais cegas e que a operação do erro vai se perpetuar neste mundo?
Tem muitos crentes brincando de ser crente. Imagine se você está deixando de levar a sério a sua fidelidade com Deus, imagine os seus bisnetos como vão estar. Por isso eu trouxe para você que a geração do Egito não se arrependeu. Os pais ainda não entraram na terra, poderiam pelo menos se arrepender, mas não se arrependeram. Passaram a idolatria a seus filhos e quando eles entraram na terra foram adorar ídolos. De forma que essa comissão que esses cavaleiros, os 4 cavaleiros do Apocalipse, tinham, era contra os idólatras. Agora estava direcionado a eles. E apesar dessa multidão deles terem sido destruídos, os sobreviventes continuaram nesse apego sem sentido, adoradores de demônios, irmãos. Portanto, sentenças mais pesadas lhes aguardavam. Por esses fatos relevantes, em todos os tempos, como nós vemos lá desde o começo da Babilônia, e pode voltar lá para a história, sempre a idolatria foi um império do mal muito forte. Quando olhamos apenas para os povos passados, pode ter certeza que você vê de mal que fizeram, o futuro sempre será pior. Mais obstinados serão. Cuidaremos, irmãos, de observarmos os nossos corações e olharmos para o comportamento dos nossos filhos e netos, que livra-nos deste mal que está se aproximando. Diga isso a eles. Nesse desenvolvimento, abriremos esse entendimento sobre essas práticas comuns entre os homens. Quanto a esse pecado da idolatria, encontramos como um pecado mais devastador na Bíblia, escreve aí, o pecado mais devastador da Bíblia é a idolatria. Quando um povo absorve a idolatria, uma família absorve a idolatria, vai carregar anexado muitos outros comportamentos desagradáveis. A idolatria é a principal razão pela qual Deus repreendeu e julgou a nação de Israel. É para você ver. Essa perversa prática acontece quando alguém permite-se que algo ou uma outra pessoa tome o lugar de Deus no seu coração. Uma definição de idolatria. Por isso a idolatria é um portal gigante aberto para todos os outros tipos de pecados. E nada acontece por acaso. Os 2 primeiros mandamentos na Bíblia, você lembra quais são? Vamos ler em Êxodo capítulo 20? Vamos ler Êxodo capítulo 20 para você ver como que o Senhor colocou em estágio de prioridade. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém? Deus tirou. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, versículo 4: não farás para ti imagem de escultura. Este mandamento, no versículo 4, ele tem alguns parágrafos, como se fosse um comentário para reafirmar o que Deus estava mandando Moisés passar para o povo. E ele diz: nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não faça nenhum desenho, alguma arquitetura de símbolo que há no céu,
que há na terra e nem nos mares. Não faça nenhum objeto para tornar-se de adoração. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Entendido, irmãos? Isso mesmo. Foi o que você ouviu e acompanhou na leitura. Deus visita as casas dos iníquos por gerações, porque os filhos herdam os vícios dos pais, sobre influências, sobre maus exemplos e más comunicações, com os desobedientes, com os desobedientes, Deus não usa de misericórdia, ele diz que ele é zeloso. E aos que amam e seguem os seus ensinos, Deus tem um olhar misericordioso. O desinteresse e o afastamento de Deus é um dos sinalizadores de que há deuses estranhos na área do seu coração, estimulando paixões e preferências do ocultismo, do desconhecido. Qualquer um de nós, quando nós perdemos o interesse das coisas de Deus, orar, ler a palavra, vir aos cultos, estar em comunhão com os irmãos, é uma porta aberta para entrar outras forças, posso dizer, como diz por aí, outras entidades, que Deus não é uma entidade, Deus é um poder, Deus é o nosso Criador. Idolatria pode ser equivocadamente ser entendido como um pecado exclusivo dos pagãos. E eu lembro, quando ainda era menino, falava-se em púlpito, os irmãos comentavam sobre ídolos, imagens, idolatria, lembrava da igreja romana. Como se não houvesse idolatria entre os crentes. Aí está o grande engano. Sem dúvidas, é típico dos pagãos, sim. Mas está longe de ser um pecado apenas dos pagãos. De forma, meus irmãos, que a maior parte das expressões do desgosto de Deus destinam-se ao povo de Deus. As maiores expressões de desgosto, de estar triste, não se trata dos homens do mundo, mas se trata do povo de Deus. E o povo pereceu por não ter conhecimento de Deus, como o profeta escreveu. Enquanto os ímpios declaram nota de repúdio, sabia que os ímpios declaram nota de repúdio pela presença de Deus? Pela existência de Deus? Pois declaram que Deus se retire de perto deles, porque eles não desejam ter qualquer sombra de conhecimento do Altíssimo. E Jó escreveu, Jó 21:14. Veja o que Jó falou sobre os homens do mundo. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Por isso que quando você vai pregar, para muitas pessoas, elas não querem ouvir. Quando nós fazemos reuniões de final de semana em Sudminúcio, começamos a falar de Deus, alguns se retiram. Sutilmente, educadamente se retiram. Estão dizendo, eu não quero ouvir nada de Deus. Para mim não serve. Mas isso, irmãos, os homens do mundo não têm receio de ter esse tipo de atitude. Agora, pelo menos o povo de Deus foi ensinado que deve servir. Deve aproximar-se apenas do Senhor como o único Deus. Mas não faz. Não diz que não, mas também não vai avante. Não se aproxima.
colocando-se sobre a sua autoridade, temor e reverência, e que obedecessem os padrões de culto, de adoração e santidade, e que honrassem e ofertassem unicamente a Ele, sem profanação e desmanzelo algum, para terem no Santíssimo o centro da alegria do seu povo. A adoração genuína envolve todos esses atos puros direcionados a Deus. A falta de sinceridade pode ser uma adoração incompleta rumo à falsidade. A falta de sinceridade é um caminho para a falsidade. O povo que deveria crer, ter fé, ter esperança, estava de costas para Deus. Num lema bem conhecido entre nós, onde dizem: uma imagem vale muito mais que muitas palavras. Eles preferem uma imagem ou outra imagem daqui do que a palavra de Deus. Irmãos, os ímpios desejam ver para acreditar, admirando com os olhos diante dos seus ídolos esculpidos, enxergando apenas com seus olhos e palpando com as suas mãos, abraçando com seus braços e beijando com seus lábios, veneram pedaços de madeira, plástico, metais, de baixo valor, de alto valor, porcelana, vidro. Incrível, mas é verdade. E vai aumentar esses tipos de adoradores. E clamam apaixonados as inutilidades da matéria morta. Jeremias, no capítulo 2, 2 versículos novamente, 27 e 28, o profeta faz esse relato. Olha, irmãos, parece uma ironia, mas é verdade. Que dizem ao pau: tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas o tempo da sua angústia dirão: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem e se podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Jeremias está fazendo um desafio para eles, como Deus pode fazer para qualquer um de nós. No dia da sua angústia, pede para os seus ídolos livrar você. No dia da sua necessidade, pede para os seus ídolos tirar você da necessidade. Já que vocês não voltaram para Deus e recusaram a ajuda de Deus, quando vocês precisarem, pede para quem vocês serviram. E eles adoram ídolos e dizem ser apenas representativos, colocando coisas mortas no lugar do que pertence a Deus, confiando em quem não é Deus, seguindo orientações estranhas à palavra de Deus, permitindo que lugares e pessoas... Vamos entrar agora numa idolatria sociável? Podemos entrar? Permitindo que lugares, pessoas, empregos, propriedades, lazeres, entre outras coisas, entre gentes e objetos, seja o centro dos desejos, sonhos e contentamentos, compondo um conjunto de idolatrias desapercebidas. Entende? Você sonha ser feliz com alguma coisa nessa terra? Você já declarou que se um dia eu conseguir tal e tal coisa, eu vou ser uma pessoa feliz? Idolatria. Segundo o profeta Jeremias, as coisas primárias do advento da idolatria do povo provocam afastamento do Senhor e desinteresse do culto de adoração. Promovem ingratidão
incentiva a rebeldia, a irreverência e a independência. Idolatria é sempre uma ofensa ao santo Deus, o único digno da sua adoração. Em qualquer igreja que o Senhor é destronado, em qualquer coração que Deus é destronado, ídolos entram por outras portas, quando não se dá a honra devida a Deus. Qualquer tipo de ídolo. Quem despreza o Criador, outras coisas assumirão a sua confiança. Aí você pode pensar, pelo menos eu confio num carro que eu trabalhei para comprar. E eles que confiam num objeto que do nada saiu? Olha só, irmãos, olha só. A idolatria também adota a ideologia das necessidades. Nós precisamos de muitas coisas, mas nós não devemos idolatrá-las. Amém? Quando compra essa ideia de que o mundo ao seu redor pode ser seu, pensando que certas pessoas eminentes ou importantes, você ou posse de coisas poderão suprir o que você necessita e nada mais você precisa, compõe-se uma idolatria das necessidades. É como alguém dizer, olha só, gente, foi pelo meu esforço no trabalho, eu guardei tostão por tostão, que recebi e guardei esse dinheiro para comprar a minha casa. Tenho orgulho, porque eu venci, comprei a minha casa. Esse tipo de alguém é tão numeroso entre nós, no mundo, idolatra a si mesmo e o bem que conquistou como resultado da sua deisificação. Pois ele mesmo foi autor desta dádiva, mas o crente no Senhor, ele pode ter casa, pode ter casas, pode ter fazendas, pode ter carros, mas ele sempre vai dizer, foi Deus que me deu a vida e saúde para poder me acrescentar uma moradia, um bem maior para esse tempo que eu vou ficar aqui nessa terra, depois tudo deixarei. Amém, irmãos? Irmãos, para nós começarmos a fechar o encerramento deste comentário, entre outras colocações sutis, mas que deprecia o Senhor. Alguém pode dizer, o meu namoro, ou a minha amizade, é que me dão alegria de viver. E aí? O estudo da faculdade garantirá o meu futuro. Quem disse que você vai se formar? Quem disse que você vai ter saúde para isso? A viagem dos meus sonhos me fez uma pessoa realizada. Agora eu sou feliz. Adoradores de lugares. Minha filha é tudo para mim. E o que Deus é para você? Humildinho? Um pouquinho? Meu neto é a minha razão de viver. Deus é a razão do que na sua vida? São frases bem bonitas de se ouvir às vezes, mas que tira o Senhor e coloca pessoas, coloca objetos. Quando nós vemos no segundo mandamento, nos seus parágrafos, podemos dizer, não faça nada, não adore nada, nem no céu, nem na terra, e nem no mar, nem debaixo da terra. Não adore nada. Por acaso os nossos filhos estão sobre a terra. E os nossos pais, os avós que já foram, estão sob a terra. Não vamos idolatrar os mortos que já se foram. Deixa apenas o exemplo da fé, como nós vemos em Hebreus 11. E amém. E a gratidão por lhes ter passado na nossa vida.
E para nós, irmãos, entendermos que Deus nos dá oportunidade entre amigos e irmãos, uma casa para morar, amém, glória a Deus, os estudos. Ele é quem reserva o nosso futuro. Tudo está nas mãos dele. Eu só gostaria de ler o finzinho de um versículo para terminar esse estudo de hoje para você. Na frase final de Isaías 44, 19. Ele é um versículo meio longo, mas eu queria ler o finzinho dele. Ele diz assim: ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore, diz o profeta. O profeta Isaías, com a sua fé inabalável em Deus, no único verdadeiro Deus, tão diferente é ele dos homens ímpios, servindo as ordens dos céus. Jeremias, no coração, na sua mente, ele não conseguia compreender a mentalidade dos fabricantes de ídolos. E assim produziu uma elaborada e cortante sátira sobre a questão da idolatria. Adorar a madeira, no caso, ele diz, é sujeitar a mente ao empreendimento mais vil do que alguém é capaz, entre todas as idolatrias. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Vigie sim seus filhos, nossos netos. Quem está ao seu alcance sobre idolatria? Ela está tão difundida entre nós que geralmente passa desapercebida. Nós, quando olhamos frases bonitas, devemos ver em qual versículo ela se encaixa. Agora, se não se encaixar em versículo nenhum, não publique. Como você vai descobrir? Qualquer frase que exalte muito o seu eu, muito o homem, e se esquece de Deus, evita. Porque em todo lugar os ídolos querem entrar. Os ídolos demoníacos. Para fazer de você um instrumento de propaganda do que não convém a Deus. Ore bastante. Leia a palavra de Deus. Entenda. Como o Senhor diz no começo dos testamentos, fui eu que tirei vocês do Egito. E podemos dizer a nós que estamos no Senhor. O Senhor está falando para cada um de nós, no nosso coração. Sabe de uma coisa, Nilson, Zé Ramos, Edivaldo, Eliane, Daniel, Simone, Renan. Sabe de uma coisa? Fui eu que tirei vocês do deserto. Então, honre a mim. Honre a mim, igreja. Honre a mim. Tudo que vocês têm, eu permiti vocês terem. Eu dei vida para vocês. Seus filhos. Seus filhos foram feitos para honrar a Deus. Eles são as nossas bênçãos e não nossos ídolos. Os nossos netos são os frutos das nossas cãs, das barbas brancas, e não nossos ídolos. O que Deus colocou na nossa mão é tudo passageiro. Nós não vamos levar nada, mas com Deus vamos seguir para a eternidade. Então, como você rastreia o que você não pode levar, você não conta. Nós somos peregrinos. Não conte com o que você não pode levar. O que levamos dessa vida? Então você sabe. Que Deus nos abençoe muito. Precisamos da ajuda dele. Amém?